Quinta-feira e nós estamos chegando ao vivo, porque é assim que a gente gosta, para todo o Brasil. Seja bem-vinda, bem-vindo à nossa casa, ao nosso espaço. Aqui você tem informação, nutrição, cuidados com o corpo, com a alma, para que você saia melhor do que entrou, para que você saia sempre de bem com a vida. Mas, Amanda, essa bancada aí, ó, quanta coisa gostosa que tem aqui, gente. Desde uma cenourinha, um frango, ó, banana, mamão, alface, leite, ovos, pãozinho, uma massa, até uma pimenta tem aqui. Molho de pimenta, presunto. Será que isso pode? Não pode? Para quem? Para quem tem refluxo. É esse o papo do nosso programa hoje. E muita gente tem e nem sabe que tem. Às vezes a pessoa tem aquela tosse seca, acha que é uma outra coisa. Dor no coração, vai procurar o cardiologista, achando que está tendo um infarto. E quando vai ver é o quê? Refluxo. Para falar sobre isso, é claro que o nosso convidado mais que especial é o doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos tirar as dúvidas dos seus Vamos tirar, porque é verdade isso que eu falei. Às vezes a pessoa tem uma tosse, Perfeito. uma dor no coração, acha que é uma outra, procura outro especialista e quando vai verificar é refluxo. Não, perfeito, Amanda. Importantíssimo, porque geralmente as pessoas têm queimação, têm dor abdominal, dor de estômago, que é o mais comum. Mas é bem importante o que você disse para as pessoas se atentarem que geralmente o refluxo está associado com sintomas atípicos, que é tosse noturna. Às vezes a pessoa acorda à noite sufocado, sabe, achando que está engasgando, que vai morrer. Dor torácica, infarto. No pronto-socorro, tem uma parte dos pacientes que vão para o pronto-socorro achando que estão infartando e, na verdade, é refluxo. Então, é importante a gente esclarecer para poder tratar. E a gente consegue tratar de uma forma tranquila hoje para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Avisa todo mundo, então, que nós estamos ao vivo e seguimos até 13h pela TV em tempo real pela internet, através do site rbtv.com.br. Assunto importante, avisa a turma aí. Agora, a alimentação, né? Assim como os hábitos de vida e da sua rotina também são muito importantes. Alimentos, como a gente demonstrou aqui na bancada, que podem, que não podem, dicas e receitinhas caseiras. Quem fala sobre isso com a gente é a nutricionista Beatriz Alvim. Tudo bem, doutora Beatriz? Tudo bem, Amanda. Obrigada, seja bem-vinda, viu? Prazer é meu estar Tem, aqui. então, os vilões para quem tem refluxo, aquela coisa que se você comer vai atacar, vai despertar. Tem alguns alimentos que realmente devem ser evitados nesse momento de refluxo. Cita um, deixa eu sentar aqui com vocês. Bom, a pimenta, ela costuma irritar a mucosa do intestino, então isso pode atrapalhar nessa questão do refluxo. Pode piorar. Piorar. A gente, quando você pensa assim em refluxo, você pensa em pimenta, que deve ser ruim. Você pensa em coisas talvez meio ácidas, limão, café, refrigerante. Isso tudo é uma realidade. Perfeito. A gente pensa errado, pensa certo. Exatamente. Eu sempre passo para os pacientes uma coisa importante, Amanda, é que assim, primeiro fumo, então cigarro a gente nunca esquecer, porque o ar quente do cigarro e a nicotina, eles vão machucar o esôfago, isso vai incomodar muito. Então, a gente não pode esquecer de se atentar a isso. Sim. Em relação à parte de alimentação, é que você já comentou, são os alimentos irritativos. Então, hoje a gente passa no consultório 5 grandes vilões. Café em excesso. Então, assim, a pessoa toma o seu cafezinho com leite de manhã, não tem problema. O problema é que tem gente que vive de Toma café. Café o dia todo, né? Café a meio-dia e 5, meio-dia e 43. Então, é o dia inteiro a café. E o café, além disso, a cafeína, ela também vai interferir na função do músculo, do esfíncter, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o músculo que controla a passagem do ácido do estômago para o esôfago. Então, tem que se atentar a isso. Além do café, o refrigerante. A Beatriz está aqui, pode falar. O refrigerante tem muito gás. E esse gás vai aumentar a pressão lá dentro da barriga da pessoa, vai aumentar a produção de ácido e o ácido vai sair fora e vai voltar para o esôfago. Porque o que é o refluxo, né? É o estômago, é a volta do ácido lá do estômago para o esôfago. Ô Beatriz, pegando o gancho aqui do doutor Eduardo, que citou esses exemplos, né, do café, do refrigerante. O café, além de atrapalhar quem tem refluxo, ele é ruim para qual mais tipo de pessoas? Quem tem alergia, quem tem problema de que mais? Porque outro dia nós fizemos uma pauta aqui sobre o café, sobre os benefícios do café. Então a gente só falou da parte boa, como termogênico, como bababá, um monte de coisinha. Mas ele é ruim também para quem? Para quem tem problema de gastrite, é um exemplo, né? Que ele também ele é estimulante, ele é irritativo, então tem que se atentar também à quantidade por dia, como o doutor disse. O pessoal geralmente que trabalha em banco, esse exemplo, eles consomem muito café durante o dia. A escritório então é café o dia todo, né? É o dia todo, exatamente. Quem tem problema de coração?
Então, não pode, isso não tem Por ser problema. termogênico, não, eu falo. Isso mas não tem problema. Quem tem o problema cardíaco pode tomar. A própria pimenta, por exemplo, ele é um irritante intestinal. A pimenta vermelha, ela não irrita tanto, ela pode ser consumida, ela até ajuda em algumas situações gástricas. O problema, Amanda, é o bom senso do 880, né? Tudo que a gente faz em excesso e absurdamente vai trazer o problema. Então, não tem problema a pessoa tomar o seu café 2, 3 vezes por dia. Não tem problema ela usar um pouquinho de pimenta. Só que tem pessoas que põem pimenta do reino em tudo, né? É verdade. Põe na entrada, põe na comida, põe vai comer um melão de sobremesa, tem gente que quer a pimenta. E aí começa a trazer problemas, e não só para o esôfago, como para o estômago também. Um outro irritante importante, o álcool, por exemplo. Então, o álcool, ele vai agredir a mucosa do esôfago, ele vai agredir o estômago, ele vai fazer produzir mais ácido. Mas não quer dizer que o paciente vai estar proibitivo. Tá. O que os pacientes precisam entender é que precisa se tratar, melhorar de uma condição de dor, de estar com uma qualidade de vida ruim, de não estar dormindo bem às vezes, né? O paciente tem o refluxo e o problema é que ele não consegue, ele tem insônia. Toda noite ele acorda com dor. Aí ele vai trabalhar no dia seguinte, né? Em vez de chegar, que nem você chegou animada, preparada para trabalhar, a pessoa chega toda desmotivada e cansada. Então, precisa primeiro se tratar, procurar o médico, porque hoje existe tratamento clínico bem indicado, tem tratamento cirúrgico, tem tratamento endoscópico. E a partir do momento que ele está bem, é ele saber só equilibrar. Não é que você vai proibir para o resto da vida da pessoa, nossa, você nunca mais vai tomar café, você nunca vai mais poder tomar sua cervejinha com os amigos. Não é isso. O problema é que as pessoas exageram. E quando vão se cuidar, às vezes vai muito mais pelo que o colega fez, né? Ah, meu amigo tomou isso. É verdade. A menina tal. Fulano experimenta isso e não faz nada, né? Exatamente. Ô, Beatriz, no seu consultório você recebe muita gente que vai já com problemas A de grande gastrite, maioria- ou refluxo? A gente já encaminha muito, né? A gente encaminha para a nutricionista para elas ajudarem, porque o tratamento para refluxo, Amanda, é muito disso. É clínico, comportamental e dietético. Esse é o fundamental. Faz 90% disso. E aí o cardápio que você passa para Isso. uma pessoa assim é diferente de um cardápio que você passe para uma pessoa que chega lá e diz, quero ter um hábito de vida saudável só, ou emagrecer, enfim. Ah, sim, com certeza. A gente faz o plano alimentar da pessoa de acordo com a individualidade de cada um. Agora, doutor, por que uma pessoa tão... Vamos começar do começo, né? Vamos lá. O que é o refluxo e por que uma pessoa tem e outra não? Isso. O refluxo é muito comum. A grande maioria das pessoas tem refluxo. A gente tem que diferenciar o que é refluxo e o que é a pessoa que é doente, que tem uma doença do refluxo. Então, o refluxo você tem o dia todo. Esse ácido que está no estômago, ele sai e volta para o esôfago em níveis que a gente fala fisiológicos. É comum. Agora você pode estar tendo um episódio de ácido, só que ele não te traz dano ao seu esôfago. Então, o ácido que sai e volta para o esôfago é o que a gente chama de refluxo. A questão é que tem pessoas que, mesmo comendo direitinho, mesmo fazendo tudo certinho, se comportando de uma forma adequada, ela continua tendo dor. E o que é? Ela continua tendo sintoma. Tem azia, tem queimação, tem dor no peito, tem tosse, tem engasgo, tem aquele ran-ran, né? Fica o dia inteiro com aquele pigarro incomodando. Aí você tem que investigar melhor. Não é simplesmente passar uma medicação. E quando a gente passa a medicação para tratar, se você tem um refluxo esporádico, você tem que tomar o período correto. As pessoas começam a tomar remédio, depois de 2, 3, 4 dias melhoram, param. Não pode. Tem o tempo certinho. Fazendo isso certinho, melhorou com a medicação e melhorei com o comportamento alimentar, significa que está ok. Não está ok, eu estou fazendo tudo direitinho, continuo com dor ou com sintomas, aí tem que fazer uma endoscopia e exames que a gente chama pH-metria e manometria, que vai estudar o esôfago desse paciente, para a gente ver se ele tem alguma alteração do esôfago que necessite um outro tipo de tratamento. Entendi. Tá? Entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, eu até brinquei, falei pro doutor, hoje eu vou ter que tossir o programa inteiro, Isso, porque eu tô... exatamente. Mas o meu é uma tosse alérgica e eu sei as razões. Mas aí o paciente chega até você, puxa, doutor, tô com essa tosse seca o dia todo, não consigo controlar, tal. Como ela sabe, como o meu caso, se isso é uma alergia, se isso é um refluxo, ou se isso é uma coisa momentânea, por alguma coisa erradinha que ela fez naqueles dias, ou se é Perfeito. a longo prazo? Perfeito. Então, você está com esse sintoma extra, você vai numa consulta. Então, o médico vai te perguntar e entender. Você vai passar uma informação que foi importante. Estou mudando minha casa, muito pó, então você pensa na questão alérgica, você conduz. Ah, não, eu não estou tendo nada, a minha alimentação está legal, eu estou na minha rotina. Então, a gente vai fazer uma endoscopia para ver o esôfago, como que ele vai estar. E vai, com esses dois exames, a manometria principalmente, a manometria ela vai medir a pressão do músculo. Aqui no nosso esôfago, onde o esôfago termina e começa o estômago, tem um músculo que a gente chama de esfíncter. Tem até um modo aqui, a gente pode mostrar, se vocês quiserem aqui, acompanhar aqui, Amanda.
Então aqui, ó, se quiser focar aqui na minha mão e juntar, então aqui, ó, essa parte é o final do esôfago e todo o resto aqui é o estômago da pessoa. Tá ok? Então aqui tem um músculo, isso é um músculo, ó. O esfíncter inferior do esôfago. É como se fosse uma válvula. E essa válvula, se ela tem uma frouxidão, e a manometria vai mostrar isso pra gente. A pressão que ela exerce não é suficiente, aí o ácido que está no estômago, ele retorna. Então, a gente consegue hoje identificar isso. E o outro exame é a pH-metria, que vai medir a acidez que está dentro do estômago. Ah, entendi. Tá? Então, com esses exames, a gente vai entender se a pessoa tem só um refluxo esporádico, se ela precisa só se comportar e tomar a medicação no período certo, ou se isso não está funcionando, você vai fazer um plano de tratamento para ela, que é ou plano clínico, que é tomar medicação a longo prazo, mas a gente precisa tomar cuidado, porque as medicações que a gente usa para tratar o estômago a muito longo prazo pode trazer problemas de demência, de Alzheimer, de osteoporose, porque... Longo prazo seria quanto tempo? Acima de 10, 15, 20 anos, porque as pessoas começam a tomar com 20 anos de idade, Amanda, e vão tomando com 40, 50, torta direito. Esse é um problema, Esse é um entendeu? tratamento com remédio. Com então, remédio. que você diz aí que não pode ficar tanto tempo porque tem efeitos colaterais. Exatamente. Você não pode crucificar, né? Andar por aí falando mal dessas medicações. Não é assim. A medicação existe, ela funciona, ela é muito boa. Só que a longo prazo, ela precisa ser conduzida e com acompanhamento médico. Porque a medicação, ela inibe a produção de ácido. Então, ela muda a célula do estômago para de produzir tanto ácido. Tem um remedinho aí que outro dia saiu no Facebook, bababá, que as pessoas têm hábito de tomar todo dia de manhã. Isso, às vezes já se sentem, para evitar, já toma todo dia de manhã. E aí eu li muita gente falando que não pode, porque dá câncer, estimula não sei o que lá. Isso. Um pouco disso tudo que você falou. É isso mesmo, são os inibidores de bomba, que vulgarmente a gente fala omeprazol. Tem vários, pantoprazol, esomeprazol, existem vários diferentes. Que e são essa hoje medicação, os grandes vilões, todo mundo comenta são muito vilões, sobre mas isso. não é assim. Eles têm a função, eles são importantes para gastrite, para úlcera. Hoje, por exemplo, é difícil você ver um paciente que opera de úlcera, porque essas medicações resolvem o problema. Para o refluxo, ela pode ser usada, mas de forma adequada. E aí, a longo prazo, se o paciente tiver que utilizar, você tem que saber dosar e saber controlar esse paciente. Porque, como ele inibe o ácido, igual eu estava te explicando, ele vai fazer com que o estômago não comece a absorver algumas coisas. Então, não absorve o cálcio adequadamente, não absorve algumas vitaminas. E aí, alguns estudos mostram que a pessoa lá na frente pode ter problema, entendeu? Com a absorção de cálcio, pode ter problema com a absorção da vitamina e ter um Alzheimer, ter uma demência, etc, etc. O doutor vai explicar pra gente, além desse tratamento, então, pelo que eu entendi, são duas formas de tratamento. Essa via oral, remédios, isso, medicação. E a outra forma de tratamento... Isso, aí, esses pacientes que têm alteração na válvula ali, eles, hoje, o único tratamento que existia no Brasil era a cirurgia. O paciente podia fazer uma cirurgia que é a válvula antirrefluxo. Ele passa por um procedimento cirúrgico, a gente pode até mostrar mais ou menos aqui, Amanda. Sim. Ele vai pegar essa parte do estômago, que a gente chama de fundo gástrico. Então, o cirurgião pega esse final aqui do estômago, solta e abraça por fora a válvula. Tá? Esse seria o tratamento cirúrgico que o paciente estaria indicado. Mas, agora, há cerca de mais ou menos 9 meses, não tem um ano, chegou, está autorizado, existe no Brasil o tratamento por endoscopia, que é através de um catéter. É como se fosse uma endoscopia, o paciente vai para o hospital, ambiente seguro, vai dormir, é um tratamento de 20 minutos. E uma endoscopia a gente trata por ondas de radiofrequência. Aí eu trouxe o material, a hora que você quiser, a gente pode demonstrar também. Ok, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, então, e na volta nós vamos mostrar para vocês como funciona esse tratamento, tem vídeo, tem foto, e daqui a pouquinho também nós vamos falar com a nossa nutricionista Beatriz sobre esses alimentos que podemos mostrar aí na bancada, se pode ou se não pode. Pãozinho, você gosta? Pão francês? A pimenta eles já disseram que não pode. Tem cenoura, tem mamão, tem presunto, tem massa. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, te espero.